Muito bem, professor Pedro Tiago, aqui estamos para falar sobre esse conflito entre os Estados Unidos e o Irã, antiga Pérsia, né? Sim, E que já dura desde 1979, na verdade, esse conflito. Esse conflito ele guarda rancores antigos, né? sim. Os Estados Unidos têm esse conflito a partir de 79, mas antes disso, em 1941, os americanos apoiaram um golpe de Estado na antiga Pérsia, no Irã, e que resultou na colocação lá de um homem chamado Mohammad Reza Pahlavi como Shah do Irã, que é o imperador do Irã, da Pérsia, como se fosse um sucessor do trono de Ciro, dos antigos persas. E esse Shah Reza Pahlavi ficou ali de 41 até 1979, quando foi derrubado pela Revolução dos Turbantes, a Revolução Islâmica liderada pelo Ayatollah Khomeini. E essa revolução, ela foi um evento de grande impacto no mundo a partir de 79 e na década de 80 ela foi assim um negócio avassalador sobre todo mundo, né? Até música brasileira tem uma música brasileira que fala sobre os ayatollahs. Então você tem essa revolução de 79. Os americanos apoiavam o Shah Reza Pahlavi, nesse sentido viraram inimigos, Sim. né, dos ayatollahs. Os ayatollahs chamavam os Estados Unidos de o grande Satã, pela noção do ódio que eles fizeram. Mas a Revolução Iraniana de 79, que chegou para acabar com o governo autoritário, se impôs como um governo autoritário, se impôs como um regime autoritário teocrático liderado pelos ayatollahs. Aí o que acontece nesse sentido? Nesse sentido, os americanos tiveram um problema com sua embaixada invadida em Teherã. A embaixada foi invadida quando o presidente dos Estados Unidos era o Jimmy Carter. Essa situação custou a reeleição de Jimmy Carter, que perdeu para o presidente Ronald Reagan. E aí você vai ter um período de governos republicanos nos Estados Unidos, com 2 períodos de Reagan e um período de George Bush pai, interrompido pelo governo do presidente Clinton. Então, só para situar como esse é um conflito antigo, não é um conflito de hoje. Tá? Os americanos têm seus interesses no Irã desde os anos 40, quando eles puseram lá o Shah. O Shah foi deposto. Os ayatollahs puseram uma república teocrática, uma ditadura teocrática. O Irã não é mais do que uma ditadura. Tá? E o Khomeini ficou no poder, depois foi substituído por esse outro ayatollah, chama Khamenei, o chefe, ele é o líder espiritual e é o líder do país mesmo. Quem manda, na verdade, é o Khamenei. Os outros são só pessoas abaixo dele, hierarquicado. Então esse é um conflito antigo e os americanos, desde o governo do presidente Ronald Reagan, eles colocam os iranianos como o regime iraniano é considerado um regime terrorista. Eles sempre colocaram, os americanos têm lista de países que eles colocam países que eles chamaram o eixo do mal, né, que era a Coreia do Norte, o Irã e tinha um outro país, eu não lembro desse eixo do mal, criado no Iraque. Não era o Iraque. O Iraque era um aliado americano. Ali é um jogo de interesse. Por exemplo, a Arábia Saudita, que é uma outra ditadura, é aliada americana. O Iraque, no tempo do Saddam Hussein, foi aliado americano. Depois virou inimigo. Então, os americanos, os interesses mudam. Os interesses geopolíticos vão mudando. Então, essa atual situação que acontece, ela é uma situação que não se achava que ia ocorrer, porque o atual presidente dos Estados Unidos gostaria de uma retirada até das tropas americanas ou reduzir as operações americanas naqueles países do Oriente Médio, mas não foi o que ocorreu. E aí, quando você tem essa situação limite agora do assassinato do segundo homem na hierarquia do país, o mais importante chefe militar do país, esse assassinato ele precipita uma situação de conflito, né? Os ânimos se acirram. Mas se acirram meio controlado, né? Porque os americanos fizeram aquela operação e ficou numa guerra de palavras. Os iranianos, em reação, depois do assassinato do líder militar, lançam mísseis sobre uma base americana, mas causam apenas danos materiais. Tudo parece muito controlado, tudo parece um jogo de interesses. E é um jogo de interesses. E qual a razão disso? Primeiro, para o eleitorado americano, o presidente que vai disputar a reeleição mostra uma força para reagir
a uma possível agressão dos iranianos, conforme eles disseram. Informações de que o chefe militar assassinado iria desencadear uma série de operações contra alvos humanos americanos. E do lado dos ayatolás, na República dos Turbantes, da ditadura iraniana, eles precisam fortalecer esse ódio contra os americanos, porque lá no Irã todo dia tem manifestação. Recentemente houve manifestações muito grandes porque o governo aumentou o preço do combustível. Então as insatisfações iranianas possivelmente são maiores do que as americanas. Internamente, o regime dos ayatolás enfrenta problemas muito graves, de uma oposição muito grave. Ouvindo a Rádio CBN, uma especialista, vários dos especialistas que falaram desse assunto, uma professora de Relações Internacionais, se não me engano, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, disse algo bem interessante. 7 em cada 10 iranianos, 7 em 10, nasceram depois da Revolução Iraniana, da Revolução dos Ayatollahs de 79. E, portanto, não tem aquele compromisso com essa revolução. Essas pessoas, elas querem algo moderno. O Irã hoje é um país, como todo mundo muçulmano, muito voltado para um passado, né? Algumas interpretações fundamentalistas que atrapalham a vida dos mais jovens ou não são necessariamente o que essas pessoas gostariam. Então, esse conflito, qual a tendência? Qual seria a tendência? Na minha opinião, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho observado, é que vai ficar uma coisa, esse estranhamento vai seguir, mas você vê que a evolução das palavras, a evolução das declarações, elas foram bem interessantes. O presidente dos Estados Unidos, o senhor Donald Trump, disse que, primeiro, quando ele chegou ao poder, ele rompeu o acordo nuclear que tinha sido negociado pelo presidente Obama e que impedia o Irã de desenvolver armas nucleares. Quando ele fez isso, ele praticamente, os europeus seguraram a onda, né? Disseram, não, vamos manter aqui, os europeus foram avaliados, também participaram do acordo. O Irã continuou, tudo bem, não vou enriquecer plutônio, não vou enriquecer urânio para desenvolver uma arma atômica. E ficou nisso, ficou mais ou menos assim. Quando tem o bombardeio, o que os iranianos dizem? O pessoal dos turbantes vai dizer, olha, já que esses caras nos bombardearam, mataram o nosso chefe militar, aumentaram as sanções econômicas, estamos nos ferrando, nós vamos voltar a enriquecer plutônio e urânio e vamos desenvolver uma arma nuclear, uma bomba atômica. Porque a Coreia do Norte, que tem muito menos poder e muito menos petróleo, os americanos cedem às pressões do presidente engraçadinho lá, Xi Jinping. E aí o que acontece? O presidente dos Estados Unidos disse, não, vamos negociar um novo acordo. Então o que nós estamos vendo aí é que é aquela coisa de que nenhum dos lados em conflito, a nenhum dos lados interessa realmente uma guerra nesse momento. Esse parece um ponto pacífico, parece um ponto realmente de confluência. Não há um interesse de um conflito. Se houvesse um interesse de conflito maior, ele já teria se arrastado. E como foi dito aqui antes da gente começar, não interessa também que, por exemplo, milícias com apoio dos iranianos que atuam no Iraque e atuam, por exemplo, na Palestina, como Hezbollah, o Hamas e milícias iraquianas, xiitas, ajam por conta própria. E além disso, para você ver como o Oriente Médio é uma coxa de retalho e de interesse, os americanos e os iranianos têm um inimigo comum, que é o Estado Islâmico, que é um grupo terrorista independente, desligado de todo mundo e que age de modo tão louco que conseguiu dominar uma vasta área territorial. Aí esse Estado Islâmico todo mundo é inimigo dele. O Hamas é inimigo, os americanos são inimigos, os turcos são inimigos, os israelenses são inimigos, os curdos são inimigos. Então a Síria, eles agiram na Síria. Então, pra gente entender muito essa coisa, muita leitura e precisa o Guga Chakra tem que ouvir o Guga Chakra, que hoje eu acho o maior especialista brasileiro em Oriente Médio, o jornalista da Rede Globo, grande cara, e fala uma linguagem muito simples. E aí você tem que entender para você entender, precisa dessa leitura. Mas é preciso dizer o seguinte, que os lados em conflito, nesse caso aí, estão cuidando muito dos seus interesses
internos, porque eles precisam agradar os seus eleitores, o seu público. No caso do Irã não é eleitor, é público. No caso dos Estados Unidos é eleitor, porque o pessoal vota. E não interessa um conflito que demore demais, porque tem todos esses interesses e tem também a questão de não deixar o petróleo aumentar tanto, que aí você tem um risco de contaminar todo mundo com algum grau de recessão econômica. E o que não interessa, né, nenhum dos dois países, como o Cláudio já colocou, né, a questão, por exemplo, de pensamento, de achar que os americanos estão querendo intervir no Irã pela questão do petróleo é um erro, né? O professor Marco Antônio Villa até disse numa reportagem, Cláudio, que os Estados Unidos hoje é um país que exporta petróleo. O xisto permitiu isso. A fragmentação do xisto permitiu isso. Foi no governo do presidente Obama. Então, falar sobre a questão do petróleo, que é uma questão do petróleo, eu não acredito nisso. Eu acredito muito mais numa questão de narrativa, de criação de uma narrativa entre os dois países para agradar o seu público interno, que ambos os governos estão com crises internas. Não deixa de haver o interesse do petróleo, porque veja o seguinte, o petróleo naquela região, por exemplo, poucas semanas antes desse assassinato do líder militar iraniano, Soleimani, né? Nunca lembro o nome dele. Poucas semanas antes, houve uma descoberta de uma gigantesca nova reserva petrolífera no Irã. Então, Irã, Iraque, Kuwait, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, todas aquelas regiões ali, quase todos os países daquela região, exceção ali de uns ou outros, né? O Catar, por exemplo, todos eles têm muito petróleo e gás. Então, há uma série de outros interesses geopolíticos. Tem o interesse chinês, que a China precisa de petróleo. Tem o interesse europeu, que precisa de gás. Tem o interesse de outros países, porque eu vejo o seguinte, os Estados Unidos não tem petróleo para si, mas todo o resto do mundo ainda depende muito de petróleo. Bom, os interesses econômicos também são fundamentais nesse tipo de conflito. A gente tem que lembrar que a maior parte do petróleo do mundo está naquela região. Lembrar que toda vez que você vê nos telejornais, você vê lá, os navios passam pelo Estreito de Hormuz. E esse Estreito de Hormuz fica exatamente no território do Irã. Então, é um controle. Gente, você não imagina o que é você ter uma ponta de terra onde um mar, um golfo Pérsico, aquele golfo gigante vai passar por um espaço menor, absolutamente controlável por um país. Um país que tem esse controle é um controle geopolítico inimaginável. Então, quando você tem esse tipo de conflito, você está dando um recado também pro cara, você não se meta besta de querer atrapalhar os negócios. Também tem isso. Agora, lembrar que uma coisa sobre o petróleo é o seguinte, o petróleo ele é uma fonte de energia suja e que está sendo substituída no mundo todo por novas fontes de energia renovável e limpa. Então, assim, vai haver uma perda de importância do petróleo ao longo do tempo? Vai. Mas, por enquanto, nós não podemos falar disso. E nós temos que lembrar também que petróleo não é somente uma fonte de combustão, né? Não é só gás, não é só diesel, não é só lubrificante, não é só o uso para, por exemplo, automóveis. A pessoa pensa em petróleo, pensa logo em gasolina ou em diesel. Gente, petróleo é usado no mundo todo, na indústria toda. Que quando você pega esse celular aqui, tem petróleo nele, na composição disso aqui tem petróleo. Então, petróleo é importante também porque ele é uma fonte de matérias-primas, inclusive para a agricultura. Alguns fertilizantes são produzidos a partir do petróleo, asfalto, os plásticos, os polímeros. Então, petróleo não é só nafta e tal. Então, tem uma série de outros subprodutos que são importantes. Por isso que o petróleo não perde a importância assim. Mesmo ele deixando de ser uma fonte, cada vez menos uma fonte importante Está surgindo outras alternativas, de energia, ele é uma fonte de fornecedora de outras matéria-prima para uma série de outras coisas, os plásticos, os polímeros, etc. Então, essa questão aí do conflito, Cláudio, Estados Unidos e Irã, né, é importante a gente analisá-las de forma que, até que coloque o príncipe Maquiavel, né, que países não têm amigos, países têm interesses. Então, ambos os lados têm interesses, têm narrativas que estão em jogo nesse conflito aí. Então, quando você traz uma análise histórica, desnaturaliza o evento e coloca ele de forma mais explicável. Exato, e não causa certo espanto, né? Porque as pessoas tendem a imaginar que esse conflito surgiu assim. Surgiu porque o presidente Trump acordou, resolveu fazer uma guerra. Porque tem um filme americano muito bacana, não lembro o nome do filme, que é um cara que inventa uma guerra num país. Não lembro o nome do filme. Um presidente americano que está
uma popularidade em baixo, inventa uma guerra. Os americanos costumam dizer isso, quando o cara tá meio de baixo lá, ele inventa, invade um país, faz um bombardeio e tal. Pode parecer engraçado, mas tem um sentido de verdade nisso. E tem também a questão de que os americanos têm um complexo industrial militar que precisa ser movimentado de vez em quando. E lembrar que os americanos têm 60 mil homens estacionados no Oriente Médio. 60 mil homens é um pouco mais do que os americanos perderam no conflito do Vietnã. Houve 54 mil mortos no Vietnã ao longo de muito tempo, né? Entre 69 e 75, mais ou menos. E eles têm 60 mil homens estacionados. Eles têm bases militares na Arábia Saudita, em vários locais. Eles têm tropas, eles têm frotas navais com aviões, porta-aviões. Então os americanos têm um suporte bélico naquele local que dá a eles uma supremacia gigantesca sobre qualquer país. Qualquer país ali do Golfo, qualquer país do mundo árabe, eles têm uma supremacia. Obviamente que eles hoje não fazem aquela guerra de terra, fazem guerras aéreas. Os americanos mataram o Soleimani com um drone controlado à distância. Então hoje a guerra é uma guerra de precisão. Por exemplo, na Guerra do Golfo, quando os americanos foram lá tomar o Kuwait do Iraque, o Iraque invadiu o Kuwait e depois os americanos foram lá e expulsaram os iraquianos do Kuwait nos anos 90, fizeram a famosa Operação Tempestade no Deserto, a mãe de todas as operações. Então ali foi um dos momentos em que eles usaram muitas tropas terrestres. Mas hoje os americanos não fazem grandes operações terrestres. Eles têm homens estacionados lá, mas tipo como um recado para dizer, olha, nós podemos desembarcar tropas aqui, mas eles usam muito apoio aéreo.